bem-vindos a mais uma aula e hoje de ciências e ainda de química. A aula de hoje será sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, tá tudo misturado, não é? Vamos lá? Bom, todo corpo, todo elemento é formado de matéria, né? Matéria, isso aqui é uma matéria, isso é uma matéria, mas afinal, o que é uma matéria? Acompanhem comigo no slide, vamos lá. Bom, pela imagem, a gente consegue perceber que nós temos aí o átomo como a unidade fundamental de toda a matéria. Um conjunto de átomos do mesmo elemento vai formar o quê? Como vocês percebem na imagem, um elemento, seja um hidrogênio, seja um oxigênio, diversos elementos. Esses elementos, eles podem formar moléculas, que nada mais é do que uma combinação de elementos, por exemplo, hidrogênio e oxigênio. Naquele exemplo ali, nós temos o quê? A molécula de água, porque nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E essas moléculas, em grandes quantidades, ou seja, como um conjunto, formam uma substância. Porém, a substância pura, né, somente água, somente H2O, é muito difícil na natureza, é muito difícil no nosso dia a dia. O que nós temos, na verdade, são substâncias que vão ser formadas, porém elas vão ser juntas e misturadas, formando, claro, como eu já dei uma adiantada, uma mistura. Mas antes de falarmos de mistura, vamos entender um pouquinho sobre substâncias. Olhem no slide. Nós temos substâncias simples que são formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Então aí nós temos substâncias de hélio, substâncias do gás oxigênio. Percebam a diferença do hélio, que é formado apenas de um átomo, já no gás oxigênio é formado por dois átomos, estão vendo? Por isso o O2. Nós temos o ozônio, nós temos o exemplo do gás hidrogênio e nós temos o exemplo do fósforo. Então vocês podem perceber que na substância simples sempre será formado pelo mesmo elemento químico, seja um ou dois átomos. Já na substância composta, como está aí na figura, nós teremos aí tanto as imagens de gás carbônico, de água, de cloreto de sódio, de ácido clorídrico e de metano. Vamos observar novamente a água. Nós temos aí duas moléculas, né? A gente tem aí a formação de um elemento químico, uma substância composta. Então, nós teremos o que aí? A água sendo formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Porém, nós teremos também outros exemplos como o cloreto de sódio. Nós temos a junção de sódio mais um cloreto, né? Mais um sal, na verdade, formando um sal. E, por último, nós teremos o quê? As nossas misturas. Então, a partir do momento que eu junto uma substância simples ou composta, por exemplo, o gás oxigênio, a fórmula dele, como nós vimos, é O2. Então, eu tenho ali uma substância simples, formada por um mesmo elemento químico. Já a substância composta vai ser formada por mais de um elemento químico, ok? Então, eu tenho a água sendo formada por hidrogênio, por oxigênio. Eu tenho o gás carbônico sendo formado por carbono e oxigênio. Então, eu posso juntar essas substâncias, que é o que acontece na natureza. E quando eu junto substâncias, sejam elas simples ou sejam elas compostas, eu vou ter ali uma mistura. Quem aí nunca misturou alguma coisa? Ah, professora, já misturei sim. Quando eu faço vitamina, é uma mistura? É uma mistura. O que você mistura ali? Você mistura o leite, você mistura uma fruta, você tem uma vitamina. Porém, eu vou te já adiantar que o leite também vai ser uma mistura, porque se você olha lá o rótulo do leite, você vai ver que tem várias composições, não é só uma substância. Você vai ter ali vários sais minerais, você vai ter cálcio, você vai ter várias coisas formando de fato uma mistura. Acompanhe comigo na imagem. Nós temos aí as misturas sendo conjunto de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, ok? E nós teremos aí o quê? Misturas conhecidas como homogêneas, que nada mais é do que uma única face. A mistura homogênea, vocês vão olhar aquela mistura e vocês não vão conseguir distinguir duas porções. Apenas uma, vai ser algo uniforme. A gente costuma chamar de monofásico, porque só vai apresentar uma única fase. Já na mistura heterogênea, como está aí no slide, vocês vão perceber o quê? Duas imagens, né? Duas camadas, ou seja, duas faces, como
óleo e água. Então, nessa mistura heterogênea, nós montamos um sistema que terão dois componentes. Quais são os dois componentes? O óleo e a água, e que eles não se misturam. Então, a gente consegue visualizar duas porções. As misturas heterogêneas, elas podem ser formadas por várias fases. Ela vai começar como bifásica, como eu estou falando para vocês, né? Diferente da homogênea, que é monofásica. Mas as heterogêneas podem ser trifásicas, se eu observar 3 fases. Polifásica, se eu observar mais de 4 fases. Agora, uma coisa importante. A gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode ficar preso somente ao olho nu, né? Porque quando a gente vai olhar uma mistura, muitas vezes a gente pode classificar como homogênea. E nem sempre vai ser homogênea, porque dependendo do processo que aquela mistura ficar ali parada ou passar por algum processo, ela pode ser visualizada mais fase. Então, se eu vejo mais fases naquela mistura, ela não vai ser homogênea, ela não tem uma fase, concordam? Ela vai ser heterogênea. Então, na maioria das vezes, a gente vai classificar, sim, a mistura apenas com a visão do olho nu. Mas vai ter algumas pegadinhas que eu trouxe para a aula que a gente vai ver que nem sempre vai dar para acontecer. Agora vai ser a parte mais divertida da aula. Olhem o slide. É, isso mesmo, agora vai ser a hora da prática. Vocês vão montar essa tabelinha aí, eu vou dar 15 segundos para vocês montarem essa tabelinha e olhar algum desses materiais. Peguem o que tiver de forma rápida, não precisa ser todos, ok? Importante ter a água perto de vocês e qualquer um desses. E aí a gente vai trabalhar com essa tabela de forma que vocês vão colocar a mistura que vocês estão fazendo, a primeira mistura, a quantidade de componentes adicionados nessa mistura e vai quantificar quantas fases, quantas porções a gente vai estar vendo. E por último, claro, classificar se essa mistura vai ser homogênea ou heterogênea. Vamos lá? Agora temos quase um laboratório, não é mesmo? Então, é hora da prática. A primeira delas é um pote vazio. O que tem um pote vazio, professora? Se eu fecho isso aqui, o que tem aqui dentro, hein? Acertou aí de casa quem falou ar. Então, vocês podem colocar na tabela que o primeiro vai ser ar. Só que, professora, que componentes é isso? Vocês sabiam que o ar é uma mistura de vários gases? Não temos só oxigênio, nós vamos ter nitrogênio, vamos ter gás carbônico. Então, teremos outros gases que compõem o ar atmosférico que estão presentes aqui. Eu estou vendo várias fases, eu estou vendo uma fase, né? Porque está transparente. Mas isso aqui é considerado uma mistura homogênea. Eu não tenho aqui diferentes, eu não consigo identificar aqui o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio presente aqui. Concordam? Então aqui eu tenho uma mistura homogênea. Beleza? Então, nossa primeira mistura já foi feita. Agora, a segunda mistura, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho água, e aí a gente vai colocar no nosso sistema. Ou seja, é o seu primeiro componente, não é mesmo? E vamos colocar aqui o óleo. Professora, não fiquei convencido que aquilo ali vai ter 2 fases. Beleza, vamos fazer isso aqui então na prática. Então eu tenho aqui o óleo. E olha o que está acontecendo. Vocês conseguem perceber? Olha aí, olha. 2 componentes e apenas o quê? Uma fase? Claro que não, professora. 2 componentes e 2 fases. Deixa ela aqui que daqui a pouco a gente vai classificá-la. Agora, a nossa próxima mistura. Mais uma vez, água. Álcool. Que agora todo mundo deve ter algum em casa. Já ficou um pouco diferente, não é mesmo? Vamos deixá-lo aqui. Temos 2 componentes mais uma vez, álcool e água. Agora colocaremos um pouquinho de sal. Vamos imaginar que a gente está fazendo uma comida e vamos colocar mais um pouco de água, com uma colher de sal, por exemplo. Vamos dissolver. Outra mistura. E por último,
Você pode substituir o sal pelo açúcar, tá bom? Vai ser o mesmo resultado. Vamos colocar água e a areia. Então, aqui nós temos o quê? Diferentes misturas que agora vocês vão classificar. Eu já dei um spoiler que a primeira foi mistura homogênea. Deixa lá. A segunda é o quê? Ih, professora, aqui, água e óleo não se misturam. Então, eu tenho aqui uma mistura heterogênea. Duas fases totalmente visíveis, dois componentes. Aqui a nossa segunda mistura, né, terceira mistura, desculpa, formamos o quê? A água com o álcool. Vocês conseguem perceber aqui fases, duas fases? Não, né? Então os componentes, né, tanto da água quanto do álcool, eles acabam o quê? Se dissolvendo. Logo, o que que acontece aqui? Uma mistura homogênea. Aqui, o sal ou o açúcar e a água. Se eu misturar bem e dissolver bem essa mistura, ela não vai ser parecida com duas fases, só vai existir uma única fase. Então aqui nós teremos o quê? Uma mistura homogênea. E nessa mistura homogênea, especificamente, nós teremos o quê? Um soluto, que a gente vai chamar, e um solvente. O solvente é aquele que vai dissolver. Quem aqui está dissolvendo? Ah, professora, a água está dissolvendo o sal ou o açúcar. Perfeito. Então, a água vai ser um solvente, por isso que ela é considerada solvente universal, e o açúcar ou o sal a gente vai ser chamado de soluto. E nós temos aqui a água com a areia. Caramba, professora, eu consigo ver a areia aqui. Mesmo se eu dissolver, mesmo se você dissolver, a gente pode fazer isso aqui, os grãos, né, a quantidade de grãos, ela vai continuar ainda visível. Então, aqui nós teremos uma mistura heterogênea. Por mais que eu misture, vai passar um tempo e essa camada de areia vai se sedimentar no fundo. Então, nós teremos aqui uma mistura heterogênea. Então, gostaram? Vamos voltar para a aula. Olhem esse slide. Nós temos aqui, como exemplo, trouxe outros exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, apenas uma fase visível, como vocês viram. Temos os isotônicos, temos os sucos que vocês costumam beber, temos o aço, temos até o shampoo. E como misturas heterogêneas, nós teremos o quê? Pode envolver diversos tipos de substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, mas eu trouxe alguns exemplos. O granito, o sangue, a areia de praia e o leite. O granito a gente consegue nitidamente observar os componentes, concordam? Já a areia da praia é a mesma coisa. Se a gente tiver uma lupa de mão, a gente consegue ver exatamente diferentes componentes naquela areia. Já o leite... Ah, professora, o leite é homogêneo, não é possível. Então, galera, se a gente ferve esse leite, a gente vai ter uma mistura, o quê? Heterogênea, porque a gente vai ver uma camada. Já o sangue, se a gente passa por um processo de centrifugação, a gente vai ver diferentes fases, como o plasma e como todas as outras células sanguíneas. Bom, galera, a aula vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e podem fazer diferentes misturas, combine os ingredientes aí e saca essa com química. Tchau, tchau!